O maior medo do ego não é sofrer, é desaparecer quando você finalmente vê quem não é. O último passo do despertar não revela algo novo, ele destrói tudo o que era falso. O último passo antes do despertar espiritual final é a queda da falsa identidade. E nos ensinamentos espirituais atribuídos a Jesus, isso não é apresentado como conforto, mas como confronto direto com a própria cegueira espiritual. Aqui, alma significa consciência desperta, e o que morre é o ego. A máscara psicológica que você chamou de eu a vida inteira. Porque no hermetismo, tudo que é falso precisa dissolver para que a essência apareça. O Vedanta chama isso de ignorância fundamental. Confundir o observador com aquilo que é observado. Viver como personagem e não como presença. Esse passo rasga o véu da ilusão, que é o conjunto de hábitos, crenças e automatismos que te mantém funcionando como uma máquina em estado de sono. É por isso que poucos aguentam. Quando a identidade cai, não sobra chão, não sobra história, não sobra apoio externo. Mas quem sustenta esse vazio ganha algo que não pode ser dado, ensinado ou simulado. O início do despertar real, a percepção direta da própria essência, o fim da cegueira espiritual, e é exatamente agora que isso começa. Então não saia. Fique até o final, porque a pergunta que vai te perseguir a partir daqui é esta. Se tudo aquilo que você chama de eu precisa morrer para que a verdade apareça, o que exatamente em você está tentando escapar desse último passo? O último passo antes do despertar espiritual final é quando a consciência não consegue mais se esconder atrás de explicações bonitas. E nos ensinamentos espirituais atribuídos a Jesus, isso aparece como um choque interno inevitável. Aqui, despertar não é aprender algo novo. É perder tudo aquilo que você achava que era, porque o ego, essa falsa identidade construída para sobreviver, entra em pânico quando percebe que não é real. A cegueira espiritual começa quando você confunde pensamentos com identidade, emoções com verdade, reações com essência. O hermetismo sempre apontou que o maior cárcere não é externo, é psicológico. É viver operando como máquina, repetindo padrões sem presença. O Vedanta chama isso de sono da consciência. Viver, trabalhar, amar, sofrer, tudo sem jamais tocar o observador por trás da experiência. Esse último passo acontece quando esse observador começa a se reconhecer e o personagem começa a ruir. Não há aplauso, não há sinal externo, só um silêncio desconfortável onde o velho eu não consegue mais se sustentar. E é exatamente aqui que quase todos recuam, porque atravessar esse ponto exige ficar sem identidade, sem narrativa, sem apoio interno. E a pergunta começa a martelar sem parar. O último passo antes do despertar espiritual final aparece de forma velada nas parábolas atribuídas a Jesus, porque esse ponto não pode ser dito de maneira direta, sem ser rejeitado pela mente adormecida. Quando ele fala do homem que encontra um tesouro escondido no campo e vende tudo o que tem para comprá-lo, a leitura gnóstica não aponta para ganho externo, mas para a perda total da identidade anterior. Vender tudo significa abandonar todas as imagens de si mesmo, porque esse último passo exige ficar sem posses internas, sem crenças, sem certezas, sem autoimagem. O campo é a própria consciência, e o tesouro não surge enquanto o ego ocupa espaço. Esse momento é devastador porque revela que você nunca foi pobre de sentido, apenas cheio demais de ilusões. A parábola não promete conforto, promete ruptura. E poucos aguentam atravessar, porque o ego interpreta essa perda como morte, mesmo sendo apenas o fim da falsa identidade. O último passo antes do despertar espiritual final também se esconde na parábola da porta estreita, porque estreita não é a dificuldade moral, é a impossibilidade de atravessar carregando o personagem. Na leitura espiritual dos ditos de Jesus, essa porta não aceita histórias, títulos, conquistas, nem espiritualidade decorativa. Ela exige redução absoluta. O hermetismo chama isso de retorno ao ponto zero, onde toda a multiplicidade colapsa. A consciência só passa quando deixa de se apoiar em comparação, julgamento e expectativa. Aqui, cegueira espiritual significa acreditar que você pode atravessar, levando consigo aquilo que te definiu até agora. E é por isso que quase todos ficam do lado de fora, tentando se tornar melhores versões do mesmo eu. Esse último passo não melhora o ego, ele o desmonta. E quando isso começa a acontecer, a sensação não é expansão imediata, é sufocamento psicológico. A mente tenta fugir, explicar, espiritualizar, mas nada disso passa pela porta. O último passo, antes do despertar espiritual final, está codificado quando Jesus fala de morrer para nascer de novo. Não como evento místico externo, mas como colapso interno da identificação.
Na tradição gnóstica, nascer de novo significa deixar de se confundir com o fluxo de pensamentos, emoções e memórias. O ego, como falsa identidade, sempre tentou se eternizar através do tempo, do passado e do futuro. Esse último passo corta essa linha. O presente se torna insuportavelmente real. O Vedanta descreve isso como o fim da ignorância, quando o observador se separa do observado. Mas essa separação dói, porque você percebe que viveu inteiro dentro do que passava. A máquina interior entra em curto porque não encontra mais um eu para operar. Não há mais centro psicológico fixo. Só consciência aberta, sem chão. E é exatamente aqui que o medo mais profundo surge, não do sofrimento, mas do silêncio que não pode mais ser preenchido. O último passo, antes do despertar espiritual final, aparece de forma ainda mais cruel, quando Jesus diz que poucos são os escolhidos, porque isso nunca foi elitismo espiritual, foi constatação psicológica. Poucos aguentam sustentar a queda do personagem sem criar outro no lugar. Poucos conseguem atravessar o vazio sem fabricar novas crenças para se proteger. A maioria volta correndo para alguma identidade, espiritual, moral, emocional. Esse último passo não oferece pertencimento, oferece verdade. E a verdade, nesse ponto, não é uma resposta. É a ausência definitiva de auto-engano. Quando o véu da ilusão cai, não sobra ninguém para aplaudir. Só presença, só essência. Só o que sempre esteve ali antes do sono começar. E enquanto você escuta isso, algo em você já reconheceu esse ponto com exatidão desconfortável. A pergunta que permanece aberta é por quê? Mesmo sabendo que esse é o último passo, a mente insiste tanto em adiá-lo. E o que exatamente aconteceria se desta vez você não recuasse? O último passo antes do despertar espiritual final também se revela quando Jesus fala do grão de trigo que precisa cair na terra e morrer para dar fruto. E essa imagem é brutalmente direta na leitura gnóstica. Morrer aqui não é metáfora suave, é o colapso completo da falsa identidade que sempre tentou se preservar. Enquanto o grão permanece inteiro, fechado em si, nada nasce. Da mesma forma, enquanto o ego tenta se manter intacto, a essência não emerge. Esse último passo exige aceitar a dissolução da forma psicológica que você chamou de eu. A cegueira espiritual aparece quando você acredita que pode despertar sem perder nada. Mas a parábola deixa claro, sem essa morte simbólica, não há frutificação da consciência. O hermetismo ecoa isso ao afirmar que toda verdadeira transmutação começa pela putrefação, pela quebra da forma antiga. Poucos aguentam porque esse processo não dá garantias. Você não sabe quem será depois. E a mente odeia não saber. O último passo antes do despertar espiritual final está escondido na parábola do joio e do trigo, quando Jesus aponta que ambos crescem juntos até o momento da separação. Na leitura interior, o trigo representa a essência consciente, enquanto o joio simboliza os padrões mecânicos do ego, a falsa identidade que se misturou à alma ao longo da vida. Esse último passo é o momento em que a consciência começa a discernir, não julgando, mas vendo com clareza o que é reação automática e o que é presença real. A cegueira espiritual se mantém enquanto tudo parece igual, enquanto você confunde hábito com verdade. Quando essa separação começa, o conflito interno se intensifica, porque o ego tenta se passar por essência. Esse é o ponto mais perigoso, porque muitos acham que despertaram quando apenas trocaram um personagem por outro mais refinado. O ensinamento oculto, é claro, sem separação interna não há libertação. E sustentar esse discernimento dói mais do que continuar misturado. O último passo antes do despertar espiritual final também vibra na parábola do servo vigilante, aquele que permanece desperto enquanto os outros dormem. Dormir, aqui, não é físico, é viver identificado com a máquina psíquica, reagindo sem presença. Vigiar significa observar a si mesmo sem se confundir com o que surge. Esse último passo acontece quando essa vigilância se torna insuportável para o ego, porque ele não suporta ser visto sem ser obedecido. A tradição gnóstica entende esse estado como o início do fim da cegueira espiritual. Você percebe cada movimento automático, cada fuga, cada tentativa de controle. E isso não traz alívio imediato, traz exaustão, porque o personagem não consegue mais descansar na inconsciência. Muitos desistem aqui, porque preferem o conforto do sono à lucidez desconfortável. Mas esse é exatamente o ponto de não retorno. Quando a consciência começa a vigiar, o velho eu perde território a cada instante. O último passo antes do despertar espiritual final se aprofunda quando Jesus fala que não se pode servir a dois senhores, porque no nível simbólico isso significa que a consciência não pode pertencer à essência e à ilusão ao mesmo tempo. Ou você vive a partir da identidade verdadeira, ou continua submetido à falsa identidade. Esse último passo exige escolha interior,
não moral, mas existencial. O ego tenta negociar, tenta misturar, tenta criar acordos. Mas o ensinamento é radical. Não há conciliação possível entre presença e automatismo. O Vedanta descreve isso como a impossibilidade de confundir o observador com o observado. Quando essa clareza surge, a vida inteira parece entrar em crise, porque tudo que era sustentado pela ilusão começa a perder sentido. E esse vazio é interpretado como perda, quando na verdade é espaço. Mas só percebe isso quem atravessa sem fugir. O último passo antes do despertar espiritual final aparece com força quando Jesus fala que o reino está dentro, mas só é visto por quem tem olhos para ver. Esses olhos não são intelectuais, são consciência desidentificada. Ver, nesse contexto, é não se confundir mais com pensamentos, emoções e papéis. Esse último passo é quando a visão interior se abre e você percebe que viveu inteiro dentro de uma narrativa construída. A cegueira espiritual não era ausência de informação, era excesso de identificação. Quando o véu da ilusão começa a cair, não há êxtase imediato, há silêncio cru. E esse silêncio revela tudo o que você usava para se distrair de si mesmo. É aqui que poucos aguentam porque não há mais para onde correr. E enquanto esse ponto se aproxima, algo em você já sente que não há mais volta. A única questão que permanece aberta, pulsando sem resposta, é se você vai atravessar esse último passo consciente, ou se vai criar mais uma história para adiá-lo mais uma vez. O último passo antes do despertar espiritual final está inteiro condensado na parábola do jovem rico, e nada nela fala de moral, dinheiro ou comportamento externo, tudo fala de identidade. Na leitura espiritual atribuída aos ensinamentos de Jesus, o jovem não representa uma pessoa histórica, representa a consciência que já acumulou virtudes, conhecimento, esforço e até espiritualidade, mas ainda está presa ao ego. A riqueza aqui não é material, é psicológica, são as certezas, os méritos, a imagem de quem eu sou. Quando Jesus diz para vender tudo e segui-lo, isso não aponta para um ato externo, aponta para o colapso da falsa identidade. Esse é o último passo, abandonar até aquilo que você usa para se definir como bom, consciente ou avançado. A cegueira espiritual começa exatamente quando você acredita que já chegou. E é nesse ponto que o ego se agarra com mais força, porque ele sobrevive de identidade, não de verdade. O último passo antes do despertar espiritual final acontece no exato instante em que o jovem se entristece e vai embora, porque essa tristeza é o retrato do ego percebendo que não pode atravessar intacto. Na tradição gnóstica, esse momento não é falha, é revelação. O ego entende que seguir a verdade exige perder o centro psicológico que ele ocupava. A parábola expõe que não são os vícios grosseiros que impedem o despertar, mas os apegos sutis, a autoimagem espiritual, a narrativa de progresso, o eu que busca. O hermetismo chama isso de ouro falso, porque brilha, mas ainda aprisiona. Enquanto o jovem acredita que pode carregar suas posses internas, ele permanece no sono. Esse último passo não aceita negociação. Ou a identidade cai, ou o véu da ilusão permanece intacto. E é por isso que poucos aguentam atravessar esse ponto sem recuar. O último passo antes do despertar espiritual final fica ainda mais brutal, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino, porque essa imagem não fala de impossibilidade, fala de redução absoluta. O camelo simboliza a consciência carregada de peso psicológico, histórias, memórias, títulos internos, identidades acumuladas. A agulha representa o ponto de presença pura, onde nada extra passa. Esse último passo exige esvaziamento total. O Vedanta descreve isso como abandonar a identificação com o eu faço, eu sei, eu sou isso. Aqui, despertar real não é adicionar consciência, é subtrair ilusão. A máquina interior entra em colapso porque não há mais combustível para o personagem. E esse colapso é vivido como perda, quando na verdade é libertação. Mas só percebe isso quem suporta atravessar o aperto sem fugir. O último passo antes do despertar espiritual final, revelado nessa única parábola, é compreender que seguir o Cristo interior não é caminhar com algo, é caminhar sem nada. Não é acumular sentido, é perder as camadas que te afastam da essência. A alma, como consciência viva, só emerge quando não está ocupada sustentando uma identidade. O jovem rico vai embora porque ainda prefere existir como alguém a desaparecer como personagem. E essa escolha acontece dentro de cada um, agora, silenciosamente. O ensinamento não acusa, apenas expõe. Enquanto houver apego ao eu, o reino permanece invisível. E a parábola deixa um abismo aberto sem resposta fácil, que continua ecoando ao longo de todo o caminho.
Se o último passo exige perder exatamente aquilo que você mais valoriza em si, o que em você ainda está segurando tudo isso com tanto medo de soltar? O último passo antes do despertar espiritual final está inteiro oculto na parábola das 10 virgens, e nada nela fala de moral, religião externa ou punição, tudo fala de consciência. Na leitura espiritual atribuída aos ensinamentos de Jesus, as virgens não são pessoas, são estados internos da alma diante da verdade. As lâmpadas representam a atenção consciente e o óleo simboliza a presença real. Não conhecimento, não crença, não esforço mecânico, mas lucidez viva. 5 são chamadas de prudentes porque sustentam essa presença. E 5 são ditas insensatas porque vivem de aparência, de forma, de identidade espiritual sem essência. Esse é o ponto central. O último passo não separa bons e maus, separa quem está presente de quem apenas parece estar. A cegueira espiritual aqui é acreditar que basta ter a lâmpada, ou seja, uma identidade espiritual, sem o óleo da consciência real. E poucos percebem que vivem exatamente assim. O último passo antes do despertar espiritual final acontece quando o noivo tarda, porque essa demora simboliza o tempo psicológico em que a consciência é testada sem estímulo, sem promessa, sem recompensa. Todas dormem, porque o sono aqui não é falha, é condição humana, viver identificado com a mente, mas a diferença aparece no despertar súbito, quando a verdade se aproxima. As lâmpadas das insensatas se apagam, porque a identidade sem essência não se sustenta no momento do real. Esse é o colapso do ego. Ele funcionava enquanto ninguém exigia presença. Quando a verdade chega, ele entra em pânico. Pedir óleo às outras é tentar copiar consciência, tentar sustentar despertar por meio externo. Mas presença não se empresta. O último passo exige algo que não pode ser dado, ensinado ou transferido. E é exatamente por isso que a porta se fecha. O último passo antes do despertar espiritual final se revela de forma cruel quando as virgens insensatas ficam do lado de fora. Não porque foram rejeitadas, mas porque não estavam em estado de reconhecimento. Na leitura gnóstica, a porta fechada não é castigo, é constatação. Sem consciência presente, o reino não é visível. Jesus não diz que elas foram expulsas, diz que não foram reconhecidas. Reconhecimento aqui não é julgamento externo, é ressonância interior. A essência reconhece a essência. O ego, como falsa identidade, não tem acesso a esse campo. Esse é o momento mais difícil do caminho, porque você percebe que todo o esforço anterior não garante atravessar esse ponto. O hermetismo chama isso de falência da forma. Tudo que era aparência cai, e a alma se vê nua diante de si mesma. O último passo antes do despertar espiritual final, revelado nessa parábola, é entender que o óleo não é acumulável no último instante. Ele é cultivado na vida inteira como estado de presença, de observação, de desidentificação da máquina psíquica. A máquina, aqui, é o conjunto de hábitos mentais que reage automaticamente e chama isso de eu. Quando a verdade se aproxima, essa máquina tenta correr, negociar, buscar fora aquilo que nunca construiu dentro. Mas o ensinamento é implacável. Não há atalhos nesse ponto. O despertar real não acontece no susto. Acontece no reconhecimento silencioso. E quem não cultivou presença sente apenas vazio e desespero. É por isso que poucos aguentam passar. Porque o último passo não aceita improviso. O último passo antes do despertar espiritual final deixa um abismo aberto nessa única parábola, sem consolo e sem explicação final. Vigiar, como Jesus repete, não é estar alerta ao mundo, é estar consciente de si mesmo. E enquanto você escuta isso, algo em você sabe se tem óleo ou apenas lâmpada. A questão não é se a porta existe. A questão é se, quando o chamado interno acontecer, haverá presença suficiente para ser reconhecido. Ou se tudo o que você construiu até agora vai se apagar exatamente no instante decisivo. O último passo antes do despertar espiritual final está inteiro escondido na parábola do semeador. E agora eu falo diretamente com você, porque essa parábola não descreve pessoas, descreve o seu estado de consciência neste exato momento. Nos ensinamentos espirituais atribuídos a Jesus, a semente é o conhecimento interior, não informação, mas verdade viva, e o solo é a sua alma, ou seja, a sua capacidade real de perceber sem se esconder atrás do ego. O problema nunca foi a semente, o problema sempre foi o solo, e esse é o confronto. O último passo não depende do que você ouve, depende do quanto você suporta ver. Quando a semente cai à beira do caminho, Jesus aponta para a consciência totalmente dominada pela máquina psíquica, esse funcionamento automático que reage, julga, corre e se distrai sem presença. Esse solo é você quando vive em cegueira espiritual, ouvindo verdades profundas como entretenimento, mas sem deixar que nada te atravesse. Aqui, o ego age rápido,
racionaliza, minimiza, esquece. A verdade nem entra. E você já sabe quando isso acontece, porque tudo parece interessante, mas nada te transforma. O último passo nunca acontece nesse estado, porque não há silêncio suficiente para a essência tocar o centro. Quando a semente cai em terreno pedregoso, o impacto é ainda mais desconfortável, porque aqui você se reconhece. A verdade entra, emociona, acende algo, mas não cria raiz. Você se sente tocado, inspirado, quase desperto. Mas quando a identidade é ameaçada, quando o ego sente que vai perder controle, você recua. Esse solo é a falsa espiritualidade, a identidade espiritual que se anima rápido e desiste rápido. Jesus não condena esse estado, ele expõe, porque o último passo exige profundidade, e profundidade significa sustentar o desconforto sem fugir. É aqui que poucos aguentam, porque atravessar esse ponto dói mais do que permanecer raso. Quando a semente cai entre os espinhos, o ensinamento se torna brutalmente direto. Os espinhos são as preocupações, os desejos, as narrativas internas, tudo aquilo que ocupa sua mente e chama isso de vida. Você até sente a verdade crescer, mas ela é sufocada pela identidade, pela ansiedade de se manter alguém, de provar algo, de não desaparecer. Esse é o ponto mais perigoso, porque você acha que está no caminho, mas o ego ainda governa tudo. O último passo exige reconhecer que até o apego à própria história precisa cair. E quando isso começa a acontecer, o medo surge com força total, porque você percebe que não dá para despertar carregando tudo. E então Jesus fala do solo fértil, e aqui não há romantização. Solo fértil é a consciência que aceita ser arada, quebrada, exposta. É você quando para de se defender internamente, quando deixa a verdade te desmontar sem tentar consertar nada. Esse é o último passo antes do despertar espiritual final, quando você não foge mais da perda da falsa identidade. A colheita não vem porque você fez algo certo, vem porque você deixou de resistir. E agora eu te pergunto sem suavizar nada, em qual solo você está vivendo hoje? Porque a mesma semente está caindo agora, neste instante, e o que ela vai encontrar dentro de você vai decidir se esse último passo finalmente acontece. Ou se você vai ouvir tudo isso, sentir tudo isso, e ainda assim continuar exatamente onde sempre esteve. O último passo antes do despertar espiritual final não é luz, é desorientação, porque o véu da ilusão se rompe e você percebe que viveu guiado por uma identidade que nunca foi sua. Nos ditos espirituais de Jesus, o reino não vem de fora porque fora só. Existem imagens, papéis e expectativas, e tudo isso pertence ao mundo do ego. Quando esse véu cai, a mente entra em colapso porque ela não foi feita para sustentar o vazio, ela foi feita para controlar, rotular e explicar. A alma, entendida aqui como consciência viva, começa a emergir exatamente quando você não consegue mais se definir. O hermetismo descreve isso como morte simbólica, não do corpo, mas da ilusão de separação. O Vedanta aponta o mesmo abismo quando diz que o sofrimento nasce da ignorância de quem você realmente é. Esse último passo é quando a ignorância começa a falhar. Não porque você ficou mais forte, mas porque a mentira ficou insustentável. E esse é o momento em que o medo aparece com mais força, não como emoção comum, mas como pavor de desaparecer. E a questão se impõe de forma implacável. O último passo antes do despertar espiritual final exige encarar que a sua dor não vem do mundo, mas da tentativa desesperada do ego de continuar existindo. Nos ensinamentos atribuídos a Jesus, perder a vida para encontrá-la nunca foi literal, sempre foi psicológico e espiritual. Perder a vida falsa para tocar a essência. Esse passo desmonta a crença de que você é suas histórias, seus traumas, seus desejos e seus medos. Tudo isso pertence ao campo da experiência, não ao observador. A máquina interior entra em curto porque máquina é o conjunto de reações automáticas que você chama de personalidade. Quando essas reações não recebem mais crédito, elas enfraquecem. O problema é que, nesse ponto, você não sente vitória, sente vazio. E esse vazio assusta mais do que a dor conhecida, por isso poucos aguentam passar. A maioria prefere voltar para o sofrimento familiar do que atravessar o desconhecido absoluto. Mas quem sustenta esse ponto começa a perceber algo que não pode ser descrito em palavras. E é aí que o jogo muda completamente. O último passo antes do despertar espiritual final é quando você percebe que buscar despertar já é ego tentando sobreviver. Essa percepção é brutal, porque desmonta até a identidade espiritual. O personagem consciente, o buscador, o que acha que está evoluindo. Nos ensinamentos espirituais de Jesus, o que impede o reino é justamente essa tentativa de chegar lá como alguém. O hermetismo sempre alertou que o ouro falso é mais perigoso que o chumbo, porque engana com aparência de verdade.
O Vedanta afirma que até o desejo de libertação pode ser apego. Esse último passo exige soltar até isso. É aqui que a alma fica nua, sem meta, sem promessa, sem imagem futura. E é por isso que quase ninguém atravessa. Porque não há recompensa imediata, não há validação externa, não há sensação de conquista, só presença crua, só consciência olhando para si mesma, sem filtros. E quando isso começa, você entende por que o mundo inteiro vive dormindo. E por que acordar dói mais do que continuar sonhando. O último passo antes do despertar espiritual final não acontece no futuro. Ele acontece no exato momento em que você para de fugir desse colapso interno. Nos ensinamentos atribuídos a Jesus, ver é sinônimo de ser livre, e cegueira espiritual é não perceber que você vive identificado com o transitório. Esse passo não te dá algo novo, ele tira tudo o que é falso. E o que sobra não pode ser explicado, só reconhecido. O hermetismo chama isso de retorno ao centro. O Vedanta chama de reconhecimento do eu real. Mas nenhum nome alcança a experiência. É por isso que este ponto não pode ser ensinado, só atravessado. E enquanto você ouve isso, algo em você já sabe exatamente do que estamos falando. A questão não é se esse último passo existe. A questão é por que você sente tanto medo quando percebe que ele está mais próximo do que imagina. E o que exatamente em você está tentando te impedir de atravessar agora? Se você chegou até aqui, é porque algo em você já não consegue mais fingir que não vê. Esse desconforto não é confusão. É o ego percebendo que o último refúgio está acabando. A maioria vai fechar este vídeo tentando voltar ao personagem antigo. Poucos vão ficar sentindo esse silêncio estranho que começa quando a falsa identidade perde força. Se isso tocou algo profundo em você, se inscreva no canal. Não por hábito, mas como um sinal interno de que você não quer mais dormir. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque cada um aprofunda ainda mais esse ponto onde quase todos recuam. E deixe um comentário simples, mesmo que seja só uma palavra, não para mim, mas para você mesmo, como um marco consciente de que você chegou até aqui. O que vem depois desse último passo não pode ser explicado de uma vez. E exatamente por isso, a pergunta continua aberta dentro de você.